Bom, vamos dar início ao grande expediente. A primeira oradora da tarde de hoje é a deputada Elisiane Gama, do PPS do Maranhão. Vossa Excelência tem 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, membros da galeria, praticamente não temos, colegas da imprensa. Presidente, hoje no grande expediente nós vamos, na verdade, trazer algumas preocupações que é referente à corrupção no Brasil. O preço da corrupção no Brasil, o que é que isso representa para a manutenção dos bolsões de pobreza, especialmente de uma região de onde eu venho, que é a região nordeste brasileira, o nosso estado do Maranhão. Eu inicialmente quero aproveitar esse tempo, que é um tempo significativo, para agradecer acima de tudo a Deus pela oportunidade de ser hoje deputada federal pelo meu estado. Fui a deputada federal mais votada do estado, a única mulher do estado, portanto aumentando a minha responsabilidade em relação àqueles que menos podem, àqueles que menos sabem. Venho de 2 mandatos de deputado estadual e trilhei toda a minha vida no parlamento, no estado do Maranhão, para a defesa das minorias, especialmente direitos humanos e questão ambiental. Vim do interior do estado do Maranhão, nasci em uma das cidades mais pobres do estado, sou de uma família pobre, trilhei durante toda a minha vida na escola pública, desde o ensino fundamental até a Universidade Federal do Maranhão, onde eu me formei em jornalismo, e foi nessa conduta que aos 29 anos de idade eu fui eleita deputada estadual, contrariando todas as expectativas políticas daquele momento. Tudo isso traçada em cima de um princípio de valores, em cima de um princípio de ética, em cima de um princípio de uma conduta voltada para princípios fundamentais da pessoa humana, que são centrados, no meu caso, em princípios cristãos, que são valores sem preço, são valores inestimáveis, porque são eles que regem, na verdade, a nossa vida. Eu venho de um estado, senhoras e senhores, que é considerado o estado mais pobre do Brasil, que é o estado do Maranhão. Se nós formos analisar os indicadores sociais que tratam, por exemplo, da mortalidade infantil, da taxa de analfabetismo, da expectativa de vida e de outros indicadores que mostram a situação real econômica de uma determinada comunidade, a gente vai ver que o estado do Maranhão, infelizmente, está capitaneando os piores indicadores, desde analfabetismo que chega a mais de 20%, contra um percentual de 8% da média nacional. Vamos passar para outras questões sérias e graves. Mulheres ainda morrem de parto ao dar à luz. Doenças de população pobres, como doenças diarreicas e respiratórias, o estado do Maranhão, infelizmente, capitania uma boa parte dessas doenças. Hoje, no nosso estado, mais da metade da população sobrevive do programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda do governo federal. E aí nós vamos ver vários outros indicadores que deixam, na verdade, o nosso estado numa situação preocupante. O estado do Maranhão amargou nas últimas décadas um domínio, um poderio de uma família que escravizou do ponto de vista econômico aquele estado. Nós conseguimos romper essa estrutura, elegendo agora Flávio Dino governador do estado. Eu mesma era pré-candidata a governadora do estado do Maranhão. Recuamos num projeto de unidade das oposições para trazer a esperança de volta àquele estado, para trazer um sentimento de resgate de sonhos que foram frustrados, de expectativas que foram sonhadas, mas que infelizmente não foram alcançadas. É bem verdade que hoje é grande o desafio para a mudança da realidade econômica do estado do Maranhão, mas eu acredito que o governador Flávio terá essa sensibilidade, porque se não o tiver, não estará cumprindo o que foi
afirmado durante todo o processo eleitoral, mas eu tenho plena convicção que o fará. Até mesmo porque o Estado do Maranhão tem uma potencialidade natural extraordinária. Se a gente for analisar, grandes investimentos nacionais acabaram indo para o Estado do Maranhão, alguns frustrantes, como é o caso da refinaria Prêmio 1, que mais na frente vamos tratar de uma forma muito mais específica. O Estado do Maranhão tem água abundante, do ponto de vista de lençol freático. O Estado do Maranhão tem uma grande orla marítima. O Estado do Maranhão tem o segundo porto mais profundo do mundo. O Estado do Maranhão tem um povo acolhedor, um povo trabalhador, um povo sonhador. O Estado do Maranhão tem todas as condições ambientais para entrar, na verdade, numa rota de crescimento e de desenvolvimento. Se nós formos olhar dentro dessa perspectiva para o nosso país também já poderia estar num nível de desenvolvimento melhor. Os indicadores sociais do Brasil, que deveriam estar melhor, infelizmente não estão. Muito embora também tenhamos as condições do ponto de vista ambientais para isso, mas infelizmente a atenção do atual governo federal, e eu queria também deixar uma coisa muito clara, as responsabilidades são compartilhadas, governos estaduais, governos municipais, organizações da sociedade civil, governo federal e todos os demais atores, passando pelo Poder Legislativo brasileiro, pelo Judiciário, tem a sua responsabilidade fundamental para trazer realmente esse desenvolvimento. O nosso país, infelizmente, é o 8º país do mundo em adultos analfabetos. Mais de 14 milhões de adultos, infelizmente, estão em situação de analfabetismo no Brasil. 3,5 milhões de adolescentes na faixa etária de 14 a 17 anos de idade hoje estão fora da sala de aula. Programas que foram aprovados através de lei nesta casa não são reais pela falta de precisão dos governos estaduais e municipais no Brasil, dentre eles o Programa Nacional da Política de Resíduos Sólidos, que deveria ter eliminado até o final do ano passado os lixões a céu aberto no Brasil, mas que não o fizeram. E o que nós temos hoje é uma total contaminação, inclusive trazendo problemas sérios de saúde para os brasileiros. No nosso estado, nós não temos sequer hoje um município que tenha realmente a política de resíduos sólidos de uma forma eficiente e evitando, por exemplo, a vulnerabilidade, especialmente de nossas crianças e de nossas famílias. Doenças de população pobre, câncer de colo de útero e vários outros tipos de doenças que poderiam ter uma redução maior, infelizmente não tem. Porque as peças orçamentárias que são feitas, elas às vezes acabam sendo apenas uma letra morta. A contingenciamento, a remanejamento, a corrupção e, infelizmente, o dinheiro que foi projetado, debatido, como aqui mesmo, na Câmara Federal, debatido às vezes meses a fio, trancado, ações e mais ações, e ao final, depois de aprovado, ele não se torna uma realidade, porque infelizmente esses orçamentos acabam não sendo realmente aplicados. Nós temos aqui, inclusive agora na pauta, para entrarmos em discussão, que é o Programa Nacional que vai tentar diminuir o impacto da ação, na grande maioria das vezes, do homem que está trazendo a desertificação no Brasil. Dados da ONU apontam que em pouco tempo nós teremos aí cerca de 18% do território brasileiro afetado, infelizmente, pela ação do próprio homem. E os programas que deveriam, na verdade, ser investidos, eles são reduzidos pela metade e não conseguem, na verdade, fazer a aplicação necessária. Olhando para a questão econômica do Brasil, é uma situação séria e grave. Eu lia hoje, por exemplo, que mostrava que só o governo Collor, só lá atrás de Floriano Peixoto, se teve um momento tão crítico na economia do país como esse que nós estamos vivendo, com um crescimento pífio, uma situação insustentável.
O atual governo, por exemplo, com uma média de crescimento de 1,5% ao ano. Os dados de 2014 ainda não temos, mas é algo aí que vai beirar 0,5%. Número inaceitável. Número que não se pode, na verdade, admitir, porque isso acaba trazendo esse reflexo, como todos nós. Na verdade, isso é o reflexo do que nós acabamos de falar, que é a falta de investimento e a falta de responsabilidade na gestão econômica do Estado. Aquele velho ditado, crise mundial, se você faz um comparativo do crescimento brasileiro com outros países, você vai ver que a média mundial é de 3,3%. A média da América Latina, 3,4%. E a média do Brasil dos últimos 4 anos, 1,5%. E aí programas importantes no Brasil, conseguindo a duras penas, com custo para cada brasileiro, como é o caso do Plano Real, infelizmente acaba ficando numa situação também de vulnerabilidade pela volta da inflação. Números preocupantes. Os dados, por exemplo, agora, do mês de janeiro, se fizermos um comparativo, fazendo uma avaliação de 12 meses acumulados, nós vamos chegar aí, possivelmente, neste ano, a inflações que vão chegar à média de 7%, mais precisamente 7,14%. Algo que a gente, na verdade, não pode imaginar ou aceitar, porque isso afeta de uma forma direta as populações mais pobres do Brasil, porque não consegue se adaptar dentro de um orçamento, na verdade, de um salário mínimo brasileiro. O Brasil não apenas escorregou, como alguns, na verdade, tentam justificar. O que nós, na verdade, temos é uma situação muito maior do que essa. Derrapamos. Passamos do limite mínimo que poderia ser estabelecido, dentro, inclusive, de uma política de meta fiscal do país. Então, realmente, essa é uma situação econômica do Brasil. E isso tudo, senhoras e senhores, é o preço da corrupção nesse país. Eu fazendo, na verdade, uma pesquisa, a Federação das Indústrias de São Paulo fez assim uma avaliação muito real dessa situação do Brasil, especialmente da corrupção. Os números mostram que esse preço pode chegar a 69 bilhões de reais ano. O prejuízo que este montante de dinheiro causa em setores fundamentais, como educação, como saúde, infraestrutura, habitação e saneamento. Segundo dados, por exemplo, de 2008, esses percentuais chegam de 1,38% a 2,3% do produto interno bruto brasileiro. Em 180 países, por exemplo, o Brasil, entre os 180 países, o Brasil está na posição de número 75 no ranking da corrupção, num programa que foi elaborado pela Transparência Internacional. Na escala de 0 a 10, a nota brasileira é de 3,7, a média mundial é de 4,03, ou seja, ele está no número menor, a corrupção está maior. E aí, eu tenho os números que eu faço questão de ler, nesse tempo que ainda nos resta. Só de uma parte, senhora deputada. Eu vou conceder uma parte, vou só fechar aqui um pouco mais meu raciocínio. Por exemplo, na educação, o número de matriculados na rede pública do ensino fundamental saltaria de 34,5 milhões para 51 milhões de alunos. Um aumento de 47%, que incluiria mais de 16 milhões de jovens e crianças. Na saúde, nos hospitais públicos do SUS, a quantidade de leitos para internação, que hoje é de 367 mil, poderia crescer 89%, o que significaria mais de 327 mil leitos para os pacientes. Na habitação, o número de moradias populares cresceria também consideravelmente. No meu estado, por exemplo, o déficit habitacional é de 30%. A perspectiva do PAC, de atendimento às famílias, haveria, na verdade, um cumprimento e até uma mudança, porque sem a corrupção, outras também poderiam entrar nessa meta, ou seja,
nós poderíamos aumentar e diminuir o déficit habitacional no Brasil em até 74,3%. Na política, por exemplo, de saneamento, a quantidade de domicílios atendidos, segundo a estimativa atual do PAC, é de 25.500.000. O serviço poderia crescer em 103%, somando mais casas com esgoto. Isso diminuiria os riscos da saúde para a população e aí, portanto, a mortalidade infantil, que tem uma relação direta com a falta de saneamento no nosso Brasil. Tem vários outros números que são extremamente fundamentais, mas que eu vou, na verdade, não ler e vou pedir que seja incluído depois nos anais desta casa, no nosso discurso, porque são extremamente fundamentais. Nós estamos agora acompanhando o Brasil e o mundo, está acompanhando o maior escândalo de corrupção na história desse país. Nós já tivemos vários outros escândalos de corrupção no Brasil. Tivemos, por exemplo, a Operação Sanguessuga, tivemos a Operação Navalha, tivemos vários outros, Mensalão, mas que estão muito, mas muito longe do que nós estamos acompanhando hoje, que é o escândalo da Petrobras. Os números apresentados por alguns analistas, divulgados em meios de comunicação de massa, dão conta aí que pode chegar a 80 bilhões. Mas são tantos bilhões, mas é tanto dinheiro, que eu venho do Estado, que é um Estado tão pobre que é o Estado do Maranhão, e você vê lá alguém tentando sobreviver para ter a comida do dia a dia, para poder comprar o material escolar de seus filhos, para poder ter o dinheiro para pagar o ônibus coletivo, para às vezes fazer uma determinada denúncia. E eu trabalho muito com mulheres em situação de violência no Estado do Maranhão, e não consegue às vezes R$ 2,20. E os montantes hoje que estão aí colocados nos meios de comunicação de massa por esse escândalo da Petrobras são números inimagináveis. E olha que dos acordos que foram apresentados até agora na Operação Lava Jato, nem metade deles são hoje de conhecimento público. Imagina só se todos eles fossem de conhecimento público. Os números são gritantes. A ação da Polícia Federal é uma ação importante. A ação do Ministério Público é extremamente fundamental. Agora, a ação desse parlamento, senhoras e senhores, na CPI que acabamos de ver a sua composição, ela será fundamental, inclusive até para resgatar a imagem desse parlamento. Porque hoje no Brasil, se você vai falar com qualquer cidadão ou com a maioria da população brasileira, quando fala em político, já diz todo político é ladrão, todo político é corrupto. Há uma descrença generalizada na classe política brasileira. Está sobre nós a responsabilidade de fazer esse resgate com uma CPI correta, com uma CPI firme, com uma CPI que não venha fugir do seu objeto principal, que é a investigação exaustiva. O nosso nome foi apresentado pelo PPS para integrar a CPI da Petrobras e, portanto, fazer essa investigação dessa empresa que já foi orgulho dos brasileiros, dessa empresa que já foi a segunda do setor em todo o mundo, dessa empresa que deveria continuar sendo o orgulho de todos os brasileiros, mas que acaba de ser, inclusive, rebaixada aí para um grau especulativo, até com possibilidade, colocando, na verdade, em xeque e aí colocando em probabilidade de calote. Esse é o retrato, na verdade, da Petrobras. A responsabilidade que nós temos, que hoje, na verdade, há no Brasil várias campanhas capitaneadas por líderes políticos brasileiros, na tentativa de dizer que é a oposição que está desconstruindo a imagem da Petrobras. A imagem da Petrobras não está sendo desconstruída pela oposição. A oposição, ao contrário, não pode deixar que o dinheiro do cidadão brasileiro
possa ir pelo ralo, como está indo, infelizmente, com uma ação orquestrada, com uma engenharia financeira de crimes, que é algo que não consegue se imaginar. Porque parece que escândalo após escândalo, alguns conseguem se profissionalizar no crime e a barbaridade começa a aumentar dia após dia. Eu vou conceder uma parte ao nobre deputado.